Atenção, operários. Opa. Pois não. Meu nome é Léo Antenudo. Antenudo? Antenudo. Antenudo. Vamos pra chamada que a rainha já tá enchendo o saco. Vamos embora. Gugu Saúva. Presente. Marquinhos Anteninha. Presente. Zé do Açúcar. O Zé do Açúcar é que machucou, né? Aí acho que mandou mensagem falando Zé que do ele vinha. Açúcar tá de atestado. Tá de atestado. Ele quebrou a sexta pata. Aqui é a mesma negócio do Neymar, que o Neymar machucou lá, é a mesma coisa. Ele não mandou Diz atestado pra ele, vocês, né? não? Não, em momento nenhum. Mas... Eu já não sei. Você sabe da notícia dele? Onde ele tá? Quebrou a sexta pata, que ele Falou, falou. né? machucou e eu Quebrou sei a que eu tô sexta aqui, pata. vambora, e assim, tipo assim. Olha na rede social, às vezes ele às postou vezes postou alguma coisa lá. lá. Não importa o que eu tô fazendo, vai ter sempre alguém falando. Acho melhor você ir na luta do que você ficar me assistindo e me gorando. Quem é o cara do momento? Tá todo